Você já parou para pensar no que a presença de um gato em sua casa revela sobre seu destino? Billy Graham traz uma mensagem que pode mudar sua forma de ver esses felinos para sempre. Porque alguns prosperam sem esforço enquanto você luta para seguir em frente? Já se perguntou por que o dinheiro parece fluir para certas pessoas como um rio constante, enquanto na sua vida apenas goteja? A resposta pode estar em uma decisão espiritual que transforma tudo: colocar Deus em primeiro lugar. Antes de começar, deixe um nos comentários se ama gatos e inscreva-se no canal. Fique até o final para uma surpresa que vai te emocionar. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, está escrito: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo não fala apenas de prioridade, mas de provisão sobrenatural. Hoje exploraremos como, quando você faz de Deus o centro, Ele abre portas invisíveis e permite que você veja oportunidades que outros não veem. Vamos mostrar como sua obediência espiritual pode liberar bênçãos financeiras inesperadas. Você está pronto para entender o que Deus tem reservado para você? Quando na sua vida as coisas parecem não se encaixar? Quando, apesar dos seus esforços, o dinheiro não é suficiente e os resultados simplesmente não chegam? É fácil cair na frustração. Você se pergunta: o que está fazendo de errado? Você se compara com outros que aparentemente avançam sem dificuldade e termina duvidando das próprias decisões. Mas há uma verdade espiritual que transforma essa realidade por completo. Uma verdade que muitos ignoram porque não se vê com os olhos, mas com o coração. Essa verdade é que tudo começa pela ordem das suas prioridades. Quando Deus não ocupa o primeiro lugar, tudo o mais perde sua forma e direção. Por isso, Jesus disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é apenas uma promessa, é um princípio ativo que reordena sua vida desde a raiz e impacta tudo, incluindo suas finanças. Coloque Deus em primeiro lugar, não como uma ideia bonita ou uma frase decorativa, mas como uma realidade prática e constante no seu dia a dia. Quando você decide entregar seus caminhos a Ele, algo invisível, mas poderoso, começa a acontecer. As decisões que antes o confundiam, agora se esclarecem. Os passos que antes você dava às cegas começam a fazer sentido. E o que parecia inalcançável torna-se possível, porque o favor de Deus não é algo simbólico, é real e tangível. E se manifesta em cada área da sua vida, incluindo a área econômica. Muitos se esforçam sem descanso, trabalham horas extras, iniciam novos negócios, se endividam, perseguindo uma liberdade financeira que sempre parece estar a poucos passos de distância. Mas esquecem que a verdadeira prosperidade não começa com estratégias humanas, mas com alinhamento espiritual. Há quem multiplique seus rendimentos, mas perca a paz. Outros têm abundância, mas não desfrutam do que possuem, porque o dinheiro sem propósito se torna um fardo. Porém, quando Deus é o centro, tudo muda, porque Ele não apenas provê, mas dirige, protege e sustenta. Quer saber o segredo dos gatos? Curta o vídeo, comente miau e inscreva-se. Tem uma revelação incrível no final que você não pode perder. No livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 22, está escrito: A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Este versículo revela uma chave profunda. Há riquezas que trazem exaustão, estresse e divisão, mas há uma riqueza que vem acompanhada de paz, harmonia e descanso. Essa é a riqueza que Deus entrega aos que o buscam primeiro e o obedecem, mesmo quando o caminho
Não parece lógico ou rentável sob a perspectiva humana. Pensemos por um momento em Abraão. Deus pediu que ele saísse de sua terra sem lhe dizer exatamente para onde iria. Tirou-o do familiar, do seguro, do conhecido, para levá-lo a um destino que só podia ser alcançado pela fé. Abraão obedeceu, e essa obediência o transformou no pai de nações. Sua bênção não veio de uma estratégia financeira, mas de uma entrega total à vontade divina. E quando Deus viu esse coração disposto, então o encheu de promessas e riquezas, não apenas materiais, mas eternas. Essa mesma convite está hoje diante de você. A oportunidade de confiar plenamente, de entregar sua vontade, seus planos e seus recursos a Deus. Porque quando Ele é o primeiro, tudo o mais se ajeita. Não é magia, não é sorte, é ordem espiritual. E quando a ordem espiritual está presente, o caos começa a se dissipar, as dívidas começam a ceder, os caminhos se abrem e as oportunidades começam a fluir de formas inesperadas. É importante compreender que colocar Deus em primeiro lugar não significa abandonar o trabalho ou deixar de se esforçar. Significa que antes de tomar decisões, consultamos com Ele. Significa que nossas metas não são guiadas apenas pelo desejo de obter mais, mas pela vontade de servir. Significa que o que ganhamos não acumulamos egoisticamente, mas transformamos em instrumento de bênção. Significa que antes de fazer contas, nos ajoelhamos. E antes de correr atrás de uma meta, paramos para ouvir sua voz. Jesus ensinou isso com clareza quando disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ele não se referia a não ter dinheiro, mas a não permitir que o dinheiro tome o lugar de Deus. Quando o dinheiro se torna seu guia, ele decidirá por você, levará você a decisões que o afastam do propósito e o empurrará a viver com temor. Mas quando Deus é quem dirige sua vida, o dinheiro se torna um servo, não um senhor. Vemos isso refletido na vida de José no Egito, um jovem que foi traído, vendido como escravo e depois preso injustamente. Mas, em cada etapa, Deus estava com ele. E essa presença divina fez com que mesmo na prisão ele prosperasse, não por seus recursos, não por sua posição social, mas pela graça de Deus sobre sua vida. Ei, amante de gatos! Deixe seu like, comente "Eu vi" e inscreva-se no canal. Fique até o fim, porque tem uma surpresa que vai te surpreender. E quando chegou o tempo perfeito, José foi promovido a governador do Egito, administrando as riquezas de uma nação inteira, tudo porque, desde o princípio, ele colocou Deus acima de sua dor, de seu orgulho e de seus planos. Colocar Deus em primeiro lugar o liberta da desesperação, porque você sabe que não está sozinho. Permite que você caminhe com paz, mesmo em meio à escassez, porque reconhece que sua fonte não é um salário nem uma conta bancária. Sua fonte é Deus, e Ele nunca falha. Quando você tem essa convicção, pode semear, mesmo que pareça não haver terra fértil. Pode dar, mesmo que pareça que não tem o suficiente. Pode esperar com fé, porque sabe que a colheita vem dele, não de você. Muitas vezes, o inimigo buscará desordenar suas prioridades. Ele colocará urgências diante de você para que se esqueça do que é importante. Oferecerá atalhos para que você ignore os processos. Fará você acreditar que pode controlar sua vida sem Deus. Mas tudo isso é mentira, porque a ordem divina é o único que traz estabilidade. Tudo o mais é ilusão passageira, que no final deixa vazio, angústia e confusão. É nesse contexto que a palavra de Deus se torna uma bússola,
uma lâmpada aos nossos pés, como afirma o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Se você permitir que essa lâmpada o guie, verá caminhos que outros não veem, oportunidades que parecem invisíveis para os que caminham na carne, mas que são evidentes para os que caminham no Espírito. Porque aquele que busca primeiro o reino de Deus caminha com visão, com discernimento, com clareza. Lembro-me da história de uma mulher que por anos lutou com escassez econômica, trabalhava sem parar, cuidava dos filhos sozinha e sentia que cada dia era uma batalha sem fim. Até que um dia, ela decidiu colocar Deus no centro de tudo. Começou a orar antes de tomar decisões, a dizimar com fé, a rejeitar negócios que não honravam a Deus e a buscar direção divina, mesmo para as coisas pequenas. Com o tempo, algo mudou. Não apenas começaram a chegar oportunidades inesperadas, mas seu lar se encheu de paz. Seus filhos começaram a prosperar e seu coração encontrou descanso. O que ela não conseguiu em anos de esforço humano, recebeu em meses de obediência espiritual. Isso não é um conto, é um princípio do céu. Quando Deus é o primeiro, tudo o mais se alinha, até mesmo o financeiro. Não se trata de manipular Deus, nem de buscá-lo por interesse, mas de reconhecer seu lugar legítimo como Senhor de tudo. Quando Ele é o centro da sua vida, Ele não apenas cuida das suas finanças, mas da sua saúde, das suas relações, das suas decisões. Porque Ele não quer apenas uma parte de você, Ele quer todo o seu coração. E quando você o entrega, então começa a transformação. O deserto floresce, a porta fechada se abre e o sustento chega de onde menos se espera. Mas para que isso ocorra, você deve se render completamente, não pela metade, não de forma ocasional, mas com tudo o que você é e tem. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Antes de tudo, clique no like se adora felinos, comente Gato é Vida e inscreva-se. Não saia, porque o final tem algo especial para você. Vemos também na Bíblia como o povo de Israel, muitas vezes, foi abençoado, não por suas habilidades ou números, mas por sua obediência. Quando obedeciam, prosperavam. Quando se afastavam da ordem divina, perdiam até o que já tinham. Isso nos ensina que não se trata apenas de trabalhar duro, mas de trabalhar sob a direção correta. Quando você faz o que é certo diante de Deus, embora pareça ir mais devagar, Ele garante uma chegada segura, enquanto outros correm sem direção. Você caminha com propósito. Coloque Deus em primeiro lugar nas suas finanças, nos seus planos, nos seus negócios, nas suas decisões. E verá como o impossível começa a tomar forma. Porque a obediência a Deus não é perda, é investimento eterno. Cada vez que você escolhe a vontade dele acima da sua, está semeando no terreno mais fértil que existe, o terreno do eterno. E ali não há perda, apenas multiplicação. Não esqueça que Jesus observava os que davam no templo e fixou-se, não na quantidade, mas na atitude do coração. Uma viúva deu apenas 2 moedas, mas isso foi mais valioso aos seus olhos que as grandes somas dos ricos, porque sua oferta nasceu de uma fé genuína, uma dependência total e um amor verdadeiro. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, está escrito: E estando Jesus, assentado defronte da arca do tesouro, observava como o povo lançava ali o dinheiro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva lançou 2 pequenas moedas, que valiam 1 quadrante, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade, vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que deitavam ofertas na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, lançou tudo o que tinha,
todo o seu sustento. Quando você dá desde esse lugar, Deus vê, e Ele recompensa o que nasce do coração rendido. Esta primeira parte do seu caminho, rumo à provisão divina, começa com um ato simples, mas profundo. Dar a Deus o primeiro lugar, não como teoria, mas como uma prática diária, constante e inabalável. Ao fazer isso, você não apenas verá o dinheiro que outros não veem, verá paz, propósito, direção e favor. Verá Deus movendo-se na sua vida como nunca antes, porque quando Ele é o primeiro, tudo o mais encontra seu lugar e floresce no tempo perfeito dele. Você está pronto para fazer essa mudança, para render cada área da sua vida a Deus, incluindo suas finanças? Se você der esse passo, não apenas experimentará uma transformação pessoal, também abrirá a porta para uma dimensão de provisão que não se mede em números, mas em impacto eterno. Escolha hoje colocar Deus em primeiro lugar e prepare-se para ver o que outros não podem ver. Porque quando Deus é o centro, a abundância deixa de ser uma promessa distante e se torna uma realidade palpável que transforma cada canto da sua vida de dentro para fora. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, algo começa a mudar dentro de você, mas também no ambiente ao seu redor. Não é imediato, nem sempre se vê instantaneamente, e por isso muitos desanimam rapidamente, sem entender que no reino espiritual as coisas não funcionam como no mundo natural. O sistema de Deus não se baseia em aparência, baseia-se em revelação. E o que Ele promete nem sempre se mostra com barulho, mas em silêncio, com sinais que apenas percebem aqueles que caminham por fé. Há uma dimensão de provisão reservada unicamente para os que decidem confiar completamente nele, um tipo de riqueza que não se vê com os olhos, mas que transforma profundamente a vida de quem a recebe. Esse dinheiro invisível, do qual fala a palavra, não é ilusório. É uma provisão real, mas escondida, como o maná que descia cada manhã no deserto. Não se armazenava, nem se previa com cálculos humanos, mas chegava cada dia exatamente na hora certa. Assim, é a provisão que Deus dá aos que o buscam primeiro. Não chega por conexões terrenas, mas por alinhamento celestial. Essa classe de provisão nem sempre é compreendida por quem mede tudo com lógica, porque não responde a esforços, mas à obediência, e não depende do sistema econômico do mundo, mas do sistema eterno do céu. Jesus deixou isso claro. Quando multiplicou os pães e os peixes, não havia comida suficiente segundo os discípulos. Mas quando ele tomou o controle e deu graças pelo pouco que havia, o invisível tornou-se visível, e o escasso transformou-se em abundante. A chave não estava em quanto tinham, mas em quem colocaram à frente. Quando Deus é o primeiro, o recurso limitado torna-se canal de provisão divina. Vamos lá? Se curte gatos, deixe um 10 nos comentários, dê um like e inscreva-se. Assista até o fim para uma surpresa que vai mudar tudo. Esse princípio segue ativo hoje, embora não se apresente com os mesmos elementos. O fundo espiritual é o mesmo. Quando você faz de Deus o dono das suas decisões, ele se torna também o provedor dos seus resultados. No segundo livro dos Reis, capítulo 4, uma viúva se aproximou do profeta Eliseu porque sua situação era desesperadora. Não tinha como pagar suas dívidas e os credores ameaçavam levar seus filhos. Sua queixa era legítima. Mas a primeira coisa que o profeta fez não foi dar-lhe dinheiro. Foi fazer uma pergunta: "Que tens em casa?" Ela respondeu que só tinha uma vasilha com um pouco de azeite. Isso parecia insignificante, mas foi suficiente para ativar um milagre. Deus não multiplicou o que não existia, multiplicou o que já estava em suas mãos, embora ela não o visse como um recurso. O que mudou seu destino não foi o tamanho do azeite, mas
a direção da sua obediência. Há uma profundidade nesse trecho que devemos entender com clareza. Muitas vezes, a provisão já está diante de nós, mas nossos olhos não estão capacitados para vê-la, porque ainda não fizemos de Deus nossa prioridade. Continuamos buscando respostas externas sem olhar para o que já temos. Continuamos esperando um milagre, sem perceber que ele já começou a se manifestar, mas não na forma que imaginamos. Esse é o dinheiro que outros não veem, aquele que aparece quando deixamos de confiar em nossas forças e começamos a depender completamente de Deus. A Bíblia ensina que os olhos do entendimento devem ser abertos. Em Efésios, capítulo 1, versículo 18, está escrito: Iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Isso significa que há bênçãos já designadas, mas que permanecem ocultas até que nossos olhos espirituais se abram. O problema não é que Deus não tenha provido, o problema é que continuamos vendo com olhos naturais e, por isso, não identificamos as oportunidades que Ele coloca diante de nós. O que para muitos parece nada, para quem caminha com Deus, é o início de uma multiplicação sobrenatural. No mundo natural, as pessoas lutam para competir, para se destacar, para obter méritos que abram portas. Mas, no reino de Deus, as portas não se forçam, elas se abrem sozinhas quando a obediência vai à sua frente. Por isso, é possível ver pessoas que não têm títulos, que não têm recursos humanos, mas que avançam com uma graça inexplicável. Conseguem contratos que outros com mais experiência não alcançam, recebem favores que não pediram, acessam círculos onde ninguém os convidou, porque sua confiança não está no reconhecimento humano, mas na fidelidade divina. A história de Ruth é um exemplo claro de como Deus revela a provisão escondida quando o colocamos em primeiro lugar. Ela era uma estrangeira, uma viúva sem posses nem conexões. No entanto, escolheu acompanhar Noemi e seguir o Deus de Israel. Sua decisão foi espiritual, não estratégica. Não o fez para melhorar sua vida material, mas porque entendeu que havia uma verdade mais alta nesse caminho. E foi naquele campo, onde foi colher espigas, que encontrou graça diante de Boaz, um homem rico e justo, que sem saber seria o instrumento de bênção para sua vida e sua descendência. Isso não foi casualidade, foi uma recompensa direta à sua decisão de alinhar-se com a vontade de Deus. Muitas vezes, o que parece um gesto simples, uma renúncia silenciosa, uma obediência sem aplausos, torna-se o canal que ativa bênçãos eternas. O dinheiro, que outros não veem, não é um prêmio por habilidade, é uma resposta à fidelidade. Esse tipo de provisão não se alcança com esforço, mas com rendição. E por isso é invisível para os que vivem do ego, não do espírito. Em Isaías, capítulo 45, versículo 3, o Senhor promete: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Isso revela que há recursos que não estão à vista de todos, mas que são revelados àqueles a quem Deus decide confiar. Quando Ele vê um coração íntegro, uma vida consagrada, uma prioridade bem colocada, então Ele revela o que outros nunca verão enquanto caminham com o coração dividido. Há negócios que não se abrem por talento, mas por propósito. Há ideias que não florescem por estratégia, mas por direção divina. E há oportunidades que se ativam, não com dinheiro, mas com fé. Deus não é indiferente ao esforço humano, mas nunca o colocará acima da ordem espiritual. Porque o reino de Deus não funciona por mérito, funciona por graça. Por isso, tantos que se esforçam sem direção se esgotam sem fruto,
enquanto outros que caminham em obediência colhem, sem semear, em campos que nunca imaginaram pisar. Essa é a paradoxo do Evangelho. Os últimos serão os primeiros. Os que choram serão consolados. Os que perdem por amor ao reino serão restituídos em formas que não se podem calcular com nenhuma fórmula financeira. Jesus disse, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 24, considerai os corvos, que não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa nem celeiro, e todavia Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Essa não é uma convite à passividade, mas uma revelação sobre a verdadeira fonte de provisão. Jesus não estava desvalorizando o trabalho, estava posicionando a confiança. O problema não é o esforço, o problema é acreditar que o esforço é a fonte. A fonte é Deus. E quando sua confiança está nele, sua provisão não tem limite nem condicionamento humano. O que muitas vezes bloqueia a manifestação dessa provisão invisível é a ansiedade. Quando você busca mais o resultado que o doador, quando se concentra no que falta mais do que naquele que nunca falta, começa a agir desde o temor, não da fé. E isso detém o fluir do céu. Por isso, Jesus insistia repetidamente que não nos preocupássemos com o amanhã, nem com o que comer, nem com o que vestir, porque todas essas coisas buscam os gentios e o Pai sabe que precisamos delas. Quando Ele é sua prioridade, você não precisa mendigar o que já lhe foi prometido. No livro de Gênesis, vemos como Isaque semeou em uma terra de fome e naquele mesmo ano colheu 100 por 1. Isso não foi produto de uma técnica agrícola avançada, foi o resultado de uma obediência silenciosa. Ele não fugiu da crise como os outros faziam, não buscou um lugar melhor, não negociou sua fé por estabilidade. Permaneceu onde Deus lhe disse, e foi ali que a bênção se ativou. Porque a provisão de Deus não responde aos mapas humanos, mas à obediência individual. Há momentos em que Deus permite que tudo ao seu redor pareça seco, não porque não queira abençoá-lo, mas porque quer que você aprenda a depender somente dele. E é nesse lugar que o invisível se ativa, onde a estratégia cede lugar à revelação, onde o que parecia escasso torna-se suficiente, porque agora seus olhos não estão no visível, mas naquele que vê além do tempo e do espaço. Quando você alcança esse nível de confiança, já não vive pelo que tem, mas pelo que sabe que Deus fará. A chave está em não permitir que a escassez determine sua percepção, porque muitas vezes o que parece escassez é apenas um véu que oculta uma bênção maior. Quando Deus está em primeiro lugar, o que para outros é perda, para você é semeadura. O que para outros é um fechamento, para você é uma redireção. O que para outros é um fracasso, para você é uma plataforma para o milagre. Mas só entendem isso os que têm visão espiritual, os que sabem que nem tudo que brilha é ouro e que nem tudo que falta está perdido. Há uma riqueza que só se entrega aos que foram achados fiéis, não na abundância, mas na escassez, porque é nesses momentos que se prova a verdadeira prioridade. Quando não há garantia, quando não há reconhecimento, quando tudo parece incerto, é ali que se mede se Deus é realmente o primeiro. Porque qualquer um pode dizer que confia quando tudo vai bem, mas só os que foram provados no deserto estão prontos para administrar a abundância do céu. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. Essa é a base do dinheiro que outros não veem. Trata-se de viver com convicção, não com dúvida, de caminhar com certeza, embora não haja evidência, de agir em obediência, mesmo que o entorno diga o contrário. Porque quando você vive assim, está semeando no terreno do eterno.
E nesse terreno, nunca há perda. Sempre há propósito. Se você está em uma etapa onde nada parece avançar, onde os recursos são escassos, onde as portas estão fechadas, não veja isso como o fim. Veja como o limiar de uma revelação. Porque é ali que Deus começa a mostrar o que outros não verão. Oportunidades escondidas, conexões divinas, sabedoria sobrenatural, ideias que não nascem do esforço, mas do Espírito. Mas tudo isso começa com uma única decisão: colocar Deus acima de tudo o mais, não como uma emergência, mas como um estilo de vida. Quando essa decisão é firme, o que parecia escondido começa a se manifestar com poder e graça, porque Deus honra os que o honram e revela tesouros ocultos aos que o buscam com todo o coração. Quando Deus guia seus passos, não há necessidade de correr. Quando Ele marca o ritmo, você não precisa competir, porque aquele que caminha sob sua direção sempre chega ao lugar certo, no momento perfeito. E embora pareça que outros avançam mais rápido no natural, os que caminham com Deus vão mais longe, porque o fazem com propósito. O princípio do maná no deserto é um dos maiores exemplos de como Deus ensina a depender dele dia após dia, sem acumular, sem controlar, sem manipular, apenas confiando em que sua provisão é fiel e suficiente. O povo de Israel saiu do Egito com grandes promessas, mas também com muitas incertezas. E, em meio ao deserto, Deus decidiu alimentá-los com algo que nunca antes haviam visto. Algo que descia do céu cada manhã. Algo que não podiam guardar para o dia seguinte porque se estragava se tentassem fazê-lo. O maná não era apenas alimento. Era uma lição diária de dependência. Deus os estava formando não apenas como uma nação livre, mas como um povo que sabia que seu sustento vinha diretamente do céu. Isso segue sendo verdade hoje. Quando você decide colocar Deus em primeiro lugar, Ele o ensina a viver pela fé, não pela acumulação, a depender da sua voz, não da sua previsão, a confiar no que Ele preparou para hoje, sem cair na ansiedade pelo amanhã. O maná só podia ser coletado na medida exata que cada família precisava. E se alguém tentava guardar mais do que o necessário, amanhecia estragado. Isso revela que a bênção de Deus não pode ser acumulada nem manejada pelo temor, porque quando você tenta controlar o que só pode ser recebido pela fé, termina perdendo o que Ele quer lhe dar. No livro de Êxodo, capítulo 16, descreve-se como, cada manhã, os israelitas saíam para coletar o maná antes que o sol esquentasse demais. Se não o fizessem a tempo, derretia. Esse detalhe, aparentemente pequeno, encerra uma grande verdade espiritual. A provisão divina tem um tempo preciso e uma sensibilidade espiritual necessária. Você não pode deixá-la para depois, nem postergar a obediência, porque o que Deus dispôs para hoje nem sempre estará disponível amanhã. Ele não é um Deus que abençoa a preguiça ou a indiferença, mas honra a diligência e a fé pontual. Jesus retomou esse ensino quando ensinou a orar, dizendo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 11: "O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje." Ele não disse, dá-nos esta semana ou este mês, mas hoje. Porque a fé que agrada a Deus é aquela que caminha passo a passo, confiando sem ver, assegurando-se, não com reservas, mas com obediência. Essa é uma fé que entende que, se Ele foi fiel ontem, também o será hoje e amanhã, e que cada dia tem seu próprio milagre designado. O problema surge quando queremos viver por antecipação, quando buscamos garantias em vez de guia, quando deixamos de confiar na provisão diária de Deus e começamos a depender dos nossos cálculos. Nesses momentos, a ansiedade toma o lugar da fé e começamos a acumular por medo de perder, em vez de semear por certeza
de que ele é fiel. O maná não podia ser armazenado porque Deus não queria que seu povo colocasse sua segurança no visível, mas em sua fidelidade invisível. No livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, Moisés lembra ao povo: "E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te fazer saber que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem." Esse versículo revela que o verdadeiro sustento não está apenas no alimento físico, mas na obediência à voz divina. Cada dia que saíam para coletar o maná, estavam obedecendo a uma palavra. Cada dia que confiavam que ele voltaria a descer, estavam alimentando sua fé tanto quanto seu corpo. Quando você faz de Deus sua prioridade, ele o ensina a viver sob esse mesmo ritmo de graça. Você não dependerá do montante que vê na sua conta, mas do valor que tem a sua promessa. Não caminhará guiado pela urgência do sistema, mas pela paz que excede todo o entendimento. Aprenderá que ter pouco com propósito é melhor que ter muito com ansiedade, e que a verdadeira riqueza não está no que você guarda, mas no que recebe cada dia da sua mão. Essa maneira de viver não é cômoda para a lógica humana, porque requer humildade, requer soltar o controle, requer despertar cada dia com a consciência de que precisa da sua direção. Mas, ao mesmo tempo, é a forma mais segura de viver, porque quem depende de Deus nunca cai em bancarrota espiritual, nunca fica sem recurso, nunca se perde na confusão, porque tem uma fonte que não se esgota. No deserto, não havia mercados nem campos de cultivo, não havia negócios, nem sistemas de troca. Tudo dependia de uma única coisa: a fidelidade de Deus. E essa fidelidade nunca falhou durante 40 anos. Ele não apenas lhes deu o maná, mas também fez com que suas roupas não se desgastassem e seus pés não inchassem, como diz Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. Por isso vos fiz andar estes 40 anos no deserto, para que vós, ascendência do Senhor, e suas roupas não se envelheceram, nem seus sapatos se gastaram nos seus pés. Isso demonstra que quando Ele é a fonte, não apenas dá o que pedimos, mas também sustenta o que já temos, protege o que parece frágil e multiplica o que parecia limitado. Esse é o estilo de vida que Deus oferece aos que o colocam em primeiro lugar. Uma vida onde a provisão não é resultado do medo, mas do amor. Onde o que você precisa chega a tempo e na medida exata. Onde cada dia é uma nova oportunidade de ver sua mão agindo a seu favor. Quando você entende isso, deixa de perseguir o dinheiro e começa a seguir a voz de Deus. E ao fazê-lo, descobre que o que outros buscam sem descanso, Ele já tinha preparado para os que confiam na sua palavra e caminham segundo a sua vontade. Quando você coloca Deus no centro das suas decisões, mesmo o que parece pouco, transforma-se em muito. O reino de Deus não opera segundo a lógica do mundo, nem se rege pela quantidade visível, mas pelo coração com que tudo é entregue. O que o homem despreza por sua pequenez, Deus valoriza por sua disposição. E quando encontra a obediência verdadeira, mesmo em meio à escassez, ativa princípios sobrenaturais que superam qualquer cálculo humano. O pouco nas mãos rendidas é uma plataforma para que a abundância divina se manifeste sem esforço forçado nem manipulação carnal. O Evangelho revela que a multiplicação não ocorre onde há abundância, mas onde há entrega genuína. Jesus observou os que davam no templo e não elogiou as grandes ofertas dos que davam do que lhes sobrava, mas destacou a ação de uma viúva que colocou 2 moedas, dizendo que ela havia dado mais que todos, porque deu tudo o que tinha. No Evangelho de Marcos, capítulo 12,
versículos 41 a 44, lemos: E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava como o povo lançava ali o dinheiro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva lançou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos os que deitavam ofertas na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobrava. Mas esta, da sua pobreza, lançou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Nesse ato, não houve espetacularidade, mas profundidade espiritual. Foi uma demonstração pura de confiança em Deus. Não foi a quantidade que atraiu o olhar do céu, mas a entrega sem reservas. E essa segue sendo a medida que Deus usa para abrir as janelas do céu sobre aqueles que o colocam em primeiro lugar. A chave não está em quanto você tem, mas em como você honra a Deus com o que tem. Há quem espere ter mais para começar a obedecer. Mas esse pensamento revela que não entenderam a ordem do reino. Primeiro se honra, depois se multiplica. Primeiro se semeia, depois se colhe. Primeiro se confia, depois se vê a manifestação. Por isso, a multiplicação chega às mãos dos que aprendem a ser fiéis no pouco, porque Deus não é injusto para ignorar uma fidelidade pequena. Ao contrário, Ele a exalta e a usa como base para uma bênção maior. Jesus ensinou esse princípio ao dizer, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 10, Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Essa declaração não é um conselho moral. É uma verdade espiritual que estabelece que a promoção no reino não é repentina, mas progressiva e está ligada à fidelidade constante, não ao tamanho dos recursos, mas ao nível de obediência com que são administrados. Por isso, aqueles que aprendem a honrar a Deus com o mínimo são os mesmos que serão capazes de sustentar a abundância sem serem dominados por ela, porque já demonstraram que sua confiança não está no que possuem, mas naquele que provê tudo. O apóstolo Paulo escreve, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme propôs no coração, não com tristeza nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria. Esse tipo de entrega é livre, mas profundamente poderosa, porque não nasce de uma exigência humana, mas de uma revelação interna. E é exatamente esse tipo de oferta que se torna uma semente multiplicadora, uma semente que, embora pareça insignificante no plano natural, carrega em si o poder do céu para produzir fruto em abundância no tempo perfeito de Deus. Quando se entrega desde o coração, sem esperar aplauso, sem buscar reconhecimento, ativa-se uma dinâmica invisível que começa a operar silenciosamente no espiritual e depois se manifesta no material. Porque tudo o que se honra diante de Deus torna-se terreno fértil para sua provisão. Não há obediência sincera que fique sem resposta. Não há ato de fé que passe despercebido, quando feito com a convicção profunda de que Deus é digno do primeiro e do melhor, mesmo que isso pareça pouco em comparação com outros. A história dos 5 pães e 2 peixes é uma mostra clara de como o pequeno torna-se suficiente quando entregue nas mãos certas. Jesus não precisava de uma multidão de recursos para alimentar milhares. Precisava de uma disposição real que dissesse: aqui está o que tenho, embora não pareça suficiente. E foi exatamente essa entrega simples e honesta que abriu o caminho para um milagre de multiplicação. Não porque os elementos fossem extraordinários, mas porque foram colocados sob sua autoridade com um coração disposto a obedecer. Esse princípio de entrega radical não é emocional nem momentâneo, é um modo de vida.
É uma postura permanente do coração que diz: Deus está em primeiro lugar e por isso não vou reter o que Ele me pede, embora pareça pouco, porque não se trata do que perco, mas do que libero para que Ele possa usá-lo segundo sua vontade. A multiplicação sempre começa com uma entrega sincera, e essa entrega só é possível quando você confia mais na fidelidade de Deus do que na aparente segurança dos seus próprios recursos. A tentação de esperar ter mais para começar a dar é uma estratégia que detém a bênção, porque posterga a obediência e substitui a fé por cálculo. Quando se adia a honra, também se atrasa o fluir da provisão, porque o céu responde ao movimento do coração, não à soma oferecida. O erro de muitos é acreditar que Deus espera algo grande para começar a agir, mas Ele só precisa de uma demonstração autêntica de que foi colocado no lugar de maior valor. E essa demonstração reflete-se no que você entrega com alegria, mesmo que pareça insignificante. O profeta Elias foi enviado por Deus à casa de uma viúva que só tinha um pouco de farinha e azeite, suficiente para uma última refeição. E, embora a lógica indicasse que não era momento para dar, Deus usou essa situação para revelar um princípio eterno. A farinha não faltou, nem o azeite se esgotou, porque a mulher escolheu obedecer. Antes de temer, escolheu honrar a palavra. Antes de proteger o pouco que tinha, escolheu crer que Deus estava no meio daquela petição, embora não compreendesse completamente seu alcance. E essa decisão marcou o início de uma provisão que não parou durante toda a seca. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 13 a 16, lemos: Porém Elias lhe disse: Não temas. Vai, faze como disseste, mas faze primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a face da terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeram ele, e ela, e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, nem da botija o azeite faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Quando se honra a Deus com o pouco, declara-se, no mundo espiritual, que sua provisão é mais confiável que qualquer prognóstico econômico, mais estável que qualquer salário, mais segura que qualquer investimento terreno. É uma declaração de fé silenciosa, mas poderosa, que rompe com o espírito de escassez e ativa a abundância do céu, não porque se deu muito, mas porque se deu com confiança plena de que Deus é suficiente. A multiplicação que vem de Deus não é apenas em quantidade, mas também em propósito. Porque quando Ele abençoa, não o faz apenas para suprir uma necessidade, mas para que o que entrega seja usado na expansão do reino. Cada recurso que Deus multiplica tem um destino designado, uma missão, uma direção que vai além do consumo pessoal e aponta para a edificação de outros. Quando se entrega o pouco com essa consciência, entra-se em um nível superior de administração, onde o dinheiro deixa de ser um fim e torna-se um instrumento divino. Essa maneira de ver os recursos só é possível quando Deus ocupa o primeiro lugar, quando já não é o temor à escassez que governa, mas a certeza de que aquele que alimentou o seu povo por 40 anos no deserto também pode sustentar-nos hoje com a mesma fidelidade. Aquele que multiplicou o azeite na casa de uma viúva também pode fazer com que o pouco que você tem se torne suficiente e mais. Aquele que tomou 2 moedas como uma grande oferta também olha o que você dá, não com olhos humanos, mas com olhos eternos, que valorizam o coração antes da soma. O verdadeiro crescimento começa quando deixamos de medir
nossa capacidade pelo que possuímos e começamos a viver pelo que cremos. Porque no reino de Deus, a fé tem mais peso que a quantidade, e a obediência mais valor que a abundância. Não é o que falta que detém a bênção, é o que não se entrega por temor, porque Deus não precisa de cifras altas, precisa de corações rendidos que digam: Senhor, aqui está o que tenho, usa-o segundo o teu propósito. O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Isso significa que há uma parte que deve ser semeada e outra que deve ser desfrutada. Mas quem não semeia não pode esperar multiplicação, porque não há semente no solo espiritual. Por isso, o inimigo busca convencer muitos a reter por medo, a guardar por insegurança, a adiar por comodidade. Mas tudo isso impede que o princípio da multiplicação divina se ative, porque enquanto a semente está em suas mãos, não pode produzir fruto. Quando você entrega o pouco com fé, está afirmando que confia mais no caráter de Deus do que na estabilidade das suas posses. Está dizendo sem palavras que ele é mais digno de confiança que qualquer sistema financeiro. E está deixando claro que sua esperança não está no número, mas no nome. Quando se vive assim, o céu responde, não com medidas humanas, mas com uma provisão abundante que chega no tempo preciso para mostrar que Deus não ignora os que o honram, mas recompensa com generosidade os que lhe entregam o melhor, mesmo que isso pareça pouco aos olhos do mundo. Nesse terreno, a verdadeira abundância começa a se manifestar, porque já não depende do que você tem, mas do que está disposto a soltar para que Deus o transforme em canal de bênção. Quando Ele é o primeiro, cada moeda, cada ação, cada decisão torna-se uma semente que produz fruto em seu tempo. E essa colheita não será apenas para você, mas para que muitos sejam alcançados por meio da sua obediência. O pouco nas mãos corretas sempre será suficiente quando entregue com o coração correto. Deus se encarrega de multiplicá-lo além do que você pode imaginar. Porque no seu reino, nada que se dá com fé fica sem recompensa, e tudo o que se honra em segredo multiplica-se com poder diante de todos. Quando se fala de riqueza, o coração humano tende a olhar para o visível, para o imediato, para o que se pode contar, tocar e acumular. Mas o reino de Deus opera sob princípios que transcendem as aparências e expõem a diferença entre a riqueza terrena, que seduz, e a riqueza do céu, que transforma. Colocar Deus em primeiro lugar implica fazer uma escolha profunda entre dois sistemas: o sistema do mundo, que promete segurança através da posse, e o sistema do reino, que promete plenitude através da obediência. Essa diferença não é apenas conceitual, é radical em seus frutos, porque enquanto um constrói sobre a areia, o outro edifica sobre a rocha, e o que está edificado sobre a rocha permanece firme, mesmo quando tudo ao seu redor se abala. Jesus foi claro ao advertir, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não porque o dinheiro seja mau em si mesmo, mas porque tem a capacidade de ocupar o lugar que só pertence a Deus. O dinheiro torna-se senhor quando define suas decisões, quando guia suas relações, quando determina seu senso de sucesso ou fracasso, quando substitui a direção divina pelo cálculo humano e pela segurança material. O problema não é o recurso, mas o coração que se inclina diante dele como se fosse a fonte em vez de uma ferramenta.
Quando o dinheiro é um ídolo, a vida gira em torno dele. Mas, quando é um instrumento a serviço da vontade de Deus, torna-se um canal de propósito eterno. A Escritura está cheia de advertências sobre o engano das riquezas, porque elas têm a capacidade de prometer estabilidade e acabar provocando escravidão. Na parábola do semeador, Jesus explicou que a semente que caiu entre espinhos representa aqueles que ouvem a palavra, mas o afã deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e a tornam infrutífera. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19, lemos: "Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera." Isso revela que não é a falta da palavra que impede o fruto, mas o lugar que ocupam as prioridades no coração. Quando se antepõe o desejo de ganhar acima do desejo de obedecer, mesmo o que se recebe de Deus pode ficar neutralizado pela ansiedade que os bens temporais produzem. O jovem rico, que se aproximou de Jesus, buscava a vida eterna, mas não estava disposto a abrir mão do que possuía, porque sua riqueza não era grande apenas em quantidade, mas em domínio sobre sua vontade. Jesus não o rejeitou por ser rico, convidou-o a se libertar do peso que o mantinha preso. Disse-lhe, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 21, "Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me." Mas ele se foi triste porque tinha muitas posses. A tristeza não foi pela perda, mas pela confrontação interior que revelou que seus bens ocupavam o trono que deveria pertencer a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar exige render esse trono, exige reconhecer que nenhuma quantidade, por grande que seja, pode garantir paz, gozo, propósito ou eternidade. A riqueza do céu não se mede em números, mas em frutos espirituais, em decisões que nascem da fé, em obras que glorificam a Deus e abençoam outros. O apóstolo Paulo escreveu, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, "Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores." Essa afirmação é contundente, porque não fala do dinheiro em si, mas do amor desordenado por ele, um amor que desvia, que corrompe, que termina destruindo o que pretendia assegurar. O coração que busca agradar a Deus entende que as riquezas são um meio, não um fim, que seu valor real está em como são administradas em função do reino, que toda bênção material que não se submete à vontade de Deus termina se tornando um fardo que impede o avanço. Paulo também exortou na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 17. "Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança nas riquezas incertas, mas em Deus, que nos dá abundantemente todas as coisas para delas gozarmos." E acrescentou que devem fazer o bem, ser ricos em boas obras, generosos e prontos a compartilhar, acumulando para si um bom fundamento para o futuro, para que alcancem a vida eterna. Isso demonstra que a verdadeira riqueza não se reflete na acumulação, mas na disposição de dar. Não se manifesta no que se possui, mas no que se entrega. Não se valida pela quantidade, mas pela intenção que a sustenta. Quando se tem uma visão celestial do dinheiro, tudo muda. Deixa-se de medir o sucesso pelo que se ganha e começa-se a valorizar pelo que se investe no cumprimento do propósito de Deus. O coração se liberta da pressão de aparentar, da competição com outros, da ansiedade pelo futuro e entra em um repouso onde cada recurso é guiado pela sabedoria do céu. A história de Judas Iscariotes ilustra com crueza o que acontece quando o coração se apega ao dinheiro mais que à verdade. Ele teve acesso direto ao Filho de Deus
caminhou ao seu lado, ouviu seus ensinamentos, foi testemunha de milagres e, ainda assim, terminou entregando-o por 30 peças de prata. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 15, lemos: E disse: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Isso revela que não basta estar perto da verdade se o coração está cheio de cobiça. O dinheiro não apenas cegou seu discernimento, levou-o a trair aquele que era a própria fonte da vida. E quando abriu os olhos, já era tarde para voltar atrás. Por outro lado, a Escritura também apresenta casos de pessoas que foram abençoadas com abundância material, mas souberam colocar Deus no centro. Abraão tinha grandes posses, mas, quando Deus pediu Isaque, não hesitou em entregá-lo. No livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 3, lemos: Então, Abraão se levantou de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Isso mostrou que sua confiança não estava no que havia acumulado, mas no Deus que lhe dera tudo. Salomão pediu sabedoria antes de riquezas, e Deus lhe deu ambas. No primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 11 a 13, está escrito: E disse-lhe Deus: Porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve rei como tu, nem depois de ti o haverá. Também te dei o que não pediste, tanto riquezas como glória, de modo que não haverá rei como tu todos os teus dias. Isso mostra que quando o coração prioriza o correto, o céu acrescenta o demais. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21: Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Por isso, é necessário examinar com sinceridade o que ocupa o primeiro lugar nos pensamentos, nas decisões, nas motivações, porque não se trata apenas do que se diz, mas do que se demonstra na prática. Quem diz que ama a Deus, mas vive governado pelo dinheiro, ainda não entendeu o chamado a buscar primeiro o reino e confiar que tudo o necessário será acrescentado. Quando Deus ocupa o primeiro lugar, o dinheiro perde seu poder de governar e torna-se um recurso consagrado para cumprir a vontade divina. O livro de Apocalipse mostra uma advertência séria à igreja de Laodiceia, que dizia: Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabia que era desventurada, miserável, pobre, cega e nua. No livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, lemos: Pois dizes: Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Essa confrontação revela que a riqueza sem dependência de Deus não apenas é vazia, mas perigosa. Pode dar uma falsa segurança, pode inflar um orgulho que impede de ver a verdadeira necessidade espiritual. Por isso, Jesus aconselha que compremos dele ouro refinado no fogo para sermos verdadeiramente ricos, o que simboliza uma riqueza que passou pela prova e foi purificada de todo egoísmo, de toda idolatria e de toda vanglória. Quando se escolhe a riqueza do céu, escolhe-se a eternidade acima do instante, a obediência acima do aplauso, a integridade acima do interesse próprio. Escolhe-se caminhar por fé, em vez de buscar segurança no visível. Essa escolha nem sempre é compreendida por quem vive sob a lógica do mundo. Mas o tempo demonstra que só o que está edificado sobre a rocha permanece. Os impérios construídos sobre a avareza caem. As fortunas acumuladas sem justiça se dissipam. Os êxitos obtidos por meios tortuosos
tornam-se vergonha. Mas o que se constrói sobre a verdade resiste ao fogo e ao tempo. Ter um gato em casa é muito mais do que compartilhar o espaço com um animal encantador que ronrona e enche nossos dias de alegria. A mensagem inspirada por Billy Graham, que conecta a presença dos felinos ao nosso destino espiritual, tocou meu coração profundamente e me levou a refletir sobre o que significa viver com propósito e fé. No Brasil, onde os gatos são amados e muitas vezes vistos como membros da família, essa ideia ressoa ainda mais. A cada miado, a cada olhar misterioso, esses animais parecem carregar uma lição que transcende o cotidiano e nos convida a olhar para além do visível, conectando-nos com algo maior. A mensagem de Billy Graham nos desafia a enxergar que os gatos, com sua independência e serenidade, podem ser um reflexo de como devemos confiar em Deus, entregando nossas vidas a Ele com a mesma leveza com que um felino caminha sobre um muro estreito, sem medo de cair. A primeira lição que tirei dessa mensagem é sobre confiança. Assim como um gato confia em seus instintos para saltar de um lugar a outro, nós somos chamados a confiar em Deus para guiar nossos passos, mesmo quando o caminho parece incerto. No Brasil, onde a vida, muitas vezes, é uma mistura de desafios econômicos e alegria contagiante, essa confiança é essencial. Quantas vezes nos preocupamos com o amanhã, com as contas a pagar ou com o futuro, esquecendo que Deus já tem um plano traçado? O Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, nos lembra: Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aplicando isso à vida, percebi que, ao invés de me deixar consumir pela ansiedade, devo entregar minhas preocupações a Deus, assim como um gato se entrega ao momento presente, sem se prender ao que virá. Outra lição poderosa é sobre a simplicidade. Os gatos nos ensinam que a felicidade está nas coisas pequenas: um raio de sol na janela, uma brincadeira com um novelo de lã, um momento de carinho com quem os ama. No contexto brasileiro, onde a cultura valoriza a conexão familiar e os momentos de afeto, essa simplicidade é uma lembrança de que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Billy Graham nos aponta que, ao colocarmos Deus em primeiro lugar, encontramos propósito até nas pequenas ações. Isso me fez repensar como administro meu tempo e recursos. Em vez de correr atrás de grandes conquistas materiais, comecei a valorizar mais os momentos de gratidão, como compartilhar um café com a família ou ajudar um vizinho. Gestos que refletem o amor de Deus. A mensagem também me levou a refletir sobre a obediência espiritual. Assim como um gato segue seus instintos com precisão, somos chamados a seguir a voz de Deus com fidelidade. No Brasil, onde a fé é uma parte vibrante da cultura, seja nas festas religiosas ou nas orações em família, essa obediência ganha um significado especial. Quantas vezes ignoramos a voz suave do Espírito Santo por medo ou dúvida? A história da viúva no segundo livro dos Reis, capítulo 4, que obedeceu ao profeta Eliseu e viu seu pouco azeite multiplicado, me inspirou a agir com fé, mesmo quando o que tenho parece insuficiente. Aplicando isso, comecei a consultar Deus antes de decisões importantes, como investimentos ou mudanças de carreira, confiando que Ele multiplicará o que entrego com fé. Além disso, a mensagem de Billy Graham me fez ver os gatos como um símbolo de paciência e espera. Quem tem um felino em casa sabe que eles observam, aguardam o momento certo para agir, seja para caçar um brinquedo ou descansar no colo do dono. No ritmo acelerado do Brasil, onde muitas vezes nos sentimos pressionados a correr contra o tempo, essa paciência é uma lição valiosa.
Aprendi que esperar no tempo de Deus não é passividade, mas confiança ativa, como diz o Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Na prática, isso significou parar de me comparar com outros e confiar que Deus está trabalhando em minha vida, mesmo quando não vejo resultados imediatos. Por fim, a presença de gatos em casa me ensinou sobre responsabilidade e cuidado. No Brasil, onde a solidariedade é um valor forte, cuidar de um animal é um reflexo de como devemos cuidar uns dos outros. Billy Graham nos lembra que tudo o que fazemos, até os menores gestos, deve refletir o amor de Deus. Isso me motivou a ser mais intencional em minhas ações, como contribuir para a comunidade, ajudar um amigo em dificuldade ou até mesmo cuidar melhor do meio ambiente, sabendo que cada ato de amor é uma semente plantada no reino de Deus. Essas lições transformaram minha perspectiva. Colocar Deus em primeiro lugar, como os gatos nos inspiram com sua confiança e simplicidade, não é apenas uma prática espiritual, mas um estilo de vida que traz paz e propósito. No dia a dia, isso se traduz em orar antes de agir, valorizar as pequenas bênçãos e confiar que Deus proverá no tempo certo. No Brasil, onde a fé e a alegria caminham juntas, essa mensagem é um convite para vivermos com um coração rendido, sabendo que o destino de quem coloca Deus acima de tudo é uma vida abundante, não apenas em recursos, mas em significado. Gostou dessa reflexão? Então, deixe seu like agora mesmo, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa mensagem e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo inspirador. Nos comentários, escreva miau se você tem um gato em casa ou fé se essa mensagem tocou seu coração. Fique até o final, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos espalhar essa verdade e transformar vidas.